Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Pode sentar. Pode ligar as luzes ali atrás. Aleluia. Que bênção, gente. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Muito bom. E mais um culto de manhã foi uma bênção tremenda. Eu queria aproveitar e dar mais 2 recados aqui, gente. Estamos cheios dos recados e dos avisos. O primeiro deles, que eu gostaria de relembrar aqui, é da nossa campanha para a mesa de som. Vocês perceberam que mudou alguma coisa no som, gente? Mas não foi trocada ainda, tá, gente? A gente está trocando a nossa mesa. Não, é só um teste aqui para ver. Então, pensa quando mudar. Pensa quando trocarem a mesa de som. Então, nós estamos juntos aqui, né, como igreja, nos unindo para investir nessa mesa. Então, se você entender no seu coração de ofertar para esse projeto, né, o pastor Sérgio, ele trabalhou muito para conseguir condições favoráveis para que a gente pudesse trocar esse equipamento. O Pix, gente, para fazer essa oferta, é um Pix separado da conta da igreja, porque todo recurso que entrar nessa conta, ele tem o destino ali já dedicado exclusivamente para esse projeto e para nós trocarmos a mesa de som. Inclusive, parte desse púlpito aqui que vocês estão vendo de madeira, né, que são obras já que estão sendo feitas para que a gente possa fazer todo o cabeamento aqui e renovar aqui a nossa parte de som, que inclusive abençoar ainda mais o pessoal do online, né, porque a nossa mesa ela não é digital, então quem escuta um culto pela internet, você sabe como é que é a prova lá, né, gente? Não é que a galera é desafinada, é que o som não capta mesmo direitinho, né? Então, se você puder abençoar, Deus tocar no teu coração, invista nisso, com certeza vai abençoar todos nós aqui, amém? Outro aviso que eu quero falar aqui, principalmente para os pais, né? Nós estamos de recesso do Ministério Infantil, então hoje de manhã estavam os meus filhos aqui, né? Então, eu até brinquei de manhã que eu já fiz as ameaças em casa e tal, para eles se comportarem. Mas eu queria, na verdade, falar para os pais aqui, fiquem à vontade, tá, gente? A igreja é das crianças, tá? A igreja é delas. E as crianças, elas gritam, elas correm, elas se batem, né? E a gente sabe que criança é assim. Eu tenho 2, está chegando o terceiro agora, né? Daqui a 15 dias, né? Vai chegar o terceiro. Orem por nós também, né? Tá vindo mais um menino, o Rafael. Então a gente sabe como é que é criança. Então você que tem criança aí, fique em paz de cuidar dela aí. A gente entende, eu me esforço aqui para não me distrair, você se esforça aí para prestar atenção, mas eu queria não colocar nenhum peso em relação a isso, né? Nós estamos de recesso, então a igreja também é das crianças. Hoje de manhã uma delas quase veio aqui pregar junto comigo, então tá tudo certo. É uma bênção ter elas aqui no nosso meio, amém? Eu quero ler, né, a palavra de Deus aqui com vocês, em Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Eu particularmente, gente, eu gosto muito do livro de Lucas, desse evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas, ele é escrito por uma pessoa muito especial na Bíblia, singular. Duvido que você saiba quem escreveu. É Lucas mesmo o nome, ele mesmo. Mas por que ele é singular, gente? Porque Lucas é o único não judeu que escreveu a Bíblia. Todos os outros 40 escritores, ou aproximadamente 40 escritores, são judeus. E Lucas não era judeu. Lucas, ele se converteu ao cristianismo. Então, ele não era um judeu e ele escreveu uma das obras mais maravilhosas dos evangelhos, que é o evangelho de Lucas. Inclusive, Lucas, além de escrever o evangelho de Lucas, ele escreveu o livro de Atos também. Então, quando você pega a história aqui, quando terminar o livro de Lucas, você emenda Atos, você está vendo ali que o autor está continuando a história dele. Inclusive, esse evangelho está sendo direcionado a uma única pessoa, chamada Teófilo. Então Lucas está contando a história, inclusive, desde o nascimento de Jesus, a sua genealogia, e ele escreve isso para Teófilo até o julgamento de Paulo. Eu não vou contar todo o contexto aqui que envolve essa escrita, né, de Lucas, mas é muito interessante porque quando a gente conhece a história, gente, isso embasa a nossa fé, isso dá mais fome de conhecer a palavra de Deus. Mas eu queria falar sobre Lucas rapidamente aqui, uma curiosidade para vocês, porque nós temos no livro de Lucas alguns relatos que a gente não encontra em nenhum outro evangelho, sabia disso? Porque Lucas ele era médico, mas
Além de médico, Lucas, ele era um jornalista, vamos colocar dessa forma, porque ele tinha uma habilidade de entrevistar, de pesquisar os fatos e de trazer as informações com muita profundidade. É um tanto quanto dessa característica de médico, sabe, que vai atrás do diagnóstico. Então ele consegue trazer vários textos no seu evangelho que nós não encontramos em nenhum outro evangelho, apesar de Lucas ter utilizado o livro de Marcos como base para escrever o seu evangelho. Então Lucas, ele utiliza o livro de Marcos como base, mas tem muita coisa nova que você só encontra no evangelho de Lucas. Quando você faz uma comparação entre os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o lugar onde você encontra mais histórias únicas, porque Lucas, ele foi atrás dos personagens para entrevistá-los pessoalmente, para trazer algumas informações. Por exemplo, tem detalhes do nascimento de Jesus que só tem no livro de Lucas. Possivelmente Lucas entrevistou Maria, mãe de Jesus. Inclusive nesse texto que nós vamos ler agora, em Lucas capítulo 2, fala de vários relatos, e no final desses relatos tem uma frase que Lucas escreve que diz assim: e Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Como que ele sabia que Maria guardava todas essas coisas no seu coração? Porque possivelmente Lucas teve tempo com Maria, porque é uma riqueza de detalhes. Inclusive, tem uma curiosidade no livro de Lucas, no capítulo 3, que é o único livro da Bíblia que vai falar sobre a adolescência de Jesus. Você sabia disso? Sabe aquele relato de Jesus com 12 anos, que aquele relato que José e Maria estão indo para Jerusalém, para a festa das cabanas, e de repente Jesus desaparece no meio da multidão. Quem já ouviu essa história? Quem já lembra dessa história? Gente, é muito interessante, porque essa história ela não tem um contexto isolado. O que está acontecendo aqui nesse texto é que Jesus está completando 12 anos de idade. E Jesus completando 12 anos de idade, para o judeu, o que acontece com 12 anos de idade? O adolescente se torna homem, é o bar mitzvah, que se chama, né? O judeu chama de bar mitzvah, que significa que agora aquele adolescente, ele está pronto para representar o seu pai, aquele adolescente está pronto para representar o seu pai, aquele adolescente está pronto para assumir os negócios do seu pai. Quem tem filho adolescente aqui? Nem pensar, né? Você está maluco. Não consegue pegar ônibus, se entrar no Inter 2 se perde aí. Mas para o judeu, com 12 anos, olha só que interessante, para o judeu, o adolescente com 12 anos já era homem. Então o que acontece? Até os 12 anos era natural, sabe o que, gente? O homem, os filhos, estarem debaixo da guarda, da orientação e dos cuidados da mãe. Até os 12 anos. Era mais característico que a mãe cuidasse ali daquela criança. Mas com 12 anos, aquela criança não era mais responsabilidade da mãe. Aquela criança era responsabilidade do pai. Então assim, completou 12 anos, a mãe falava assim: toma que o filho é teu. Agora ele é um homem. Agora ele precisa aprender dos negócios da família. Agora ele precisa aprender a te representar. Então o que acontece com 12 anos? Jesus se perde. Por quê? Porque José que tinha que cuidar dele. Então você entregou a criança para o homem, o que ele faz? Ele já perdeu a criança de primeira. É como se fosse assim, gente. Quando Maria chega para José e fala: José, cadê Jesus? Jesus fala: eu achei que ele estava com você. Daí Maria fala: não, José, agora Jesus é sua responsabilidade. Ele fez 12. É com você, José, que tem que estar. E eles saem desesperadamente procurar Jesus. Meu Deus do céu, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? E onde é que Jesus é encontrado? Na sinagoga, ensinando a palavra de Deus. E aí eles falam para Jesus, José e Maria falam: Jesus, onde você esteve? Qual que é a resposta de Jesus? Não deveria eu estar cuidando dos negócios do meu pai? Por quê? Porque é o bar mitzvah, 12 anos. Jesus estava falando agora: eu estou representando os negócios do meu pai, os negócios do céu. Então, quando se conta essa história no Evangelho de Lucas, e você tem essa história apenas no Evangelho de Lucas, não é uma questão isolada, porque realmente você tem um escritor que foi atrás das fontes, dos dados, para poder trazer essa história aqui de um período muito importante na vida de um homem judeu, que é o bar mitzvah. E aí eu quero falar para você, o que isso tem a ver com a mensagem? Era nada, gente, era só para contar aqui a história do livro de Lucas, que eu queria dar a introdução, de falar para vocês como que eu gosto desse livro, como esse livro é apaixonante, quando você entende aquilo que o autor está querendo dizer, o que ele está colocando, expondo, né, a beleza que esse evangelho nos traz, ela é muito rica. Então quero ler com vocês aqui, Lucas capítulo 2, versículo 25, que vai falar da história de Simão, que é um homem que estava na sinagoga, e
realizou um sonho que ele tinha de conhecer o Messias. Abra comigo aí, Lucas capítulo 2, versículo 25. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e piedoso. Algumas versões vai falar que ele era justo e devoto. E esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Então esse homem, Simeão, ele tinha um desejo no coração dele. A palavra de Deus diz que ele ansiava em conhecer o Messias. E em um dia comum, a palavra de Deus está falando que o Espírito Santo o impeliu a ir até o templo. Impeliu para ir até o templo para que ele tivesse uma revelação de quem era Jesus. Olha só que interessante, gente. Eu quero falar uma coisa para vocês, igreja. O que eu entendo que o Senhor quer nos ministrar através dessa palavra é que as coisas do céu, elas são mais valiosas do que as coisas da terra. O que o Senhor quer trazer para nós o entendimento que as coisas do céu, elas são as coisas mais ricas que nós podemos acessar, muito mais do que as coisas da terra. As coisas do céu são melhores do que as terrenas. Existia um homem que ansiava por algo espiritual, que era conhecer o Messias. Ele precisava de uma revelação de quem Cristo era. E igreja, deixa eu falar para vocês, nós precisamos de uma revelação de quem Cristo é. Porque senão nós não daremos conta de viver o cristianismo. Ou nós temos uma revelação profunda de quem Jesus é, ou nós temos essa revelação individual, uma revelação poderosa de quem Cristo é, ou nós não vamos dar conta de viver essa vida. Nós não vamos dar conta de viver numa engrenagem simplesmente religiosa, cumprindo horários de cultos, de célula ou de discipulado. A gente não dá conta de viver uma rotina religiosa sem nós verdadeiramente não for revelada a imagem, a face, a verdade de quem Cristo é. Vai ficar cansado para você, vai ser cansativo. Ninguém aguenta viver um evangelho sem a revelação de quem Cristo é. Irmãos, quantas pessoas estão sobrecarregadas hoje dentro da igreja? Quantas pessoas estão frustradas? Porque às vezes estão trabalhando sem uma revelação da graça, do amor, da vida, de quem Jesus é. Então o Senhor não quer nos levar num lugar onde Ele quer nos usar simplesmente, para nos desgastar. Ele quer se revelar a nós, num lugar onde faça sentido para a nossa história, num lugar onde a gente cumpra propósito, chamado, onde o reino de Deus é revelado a nós. Olha Simeão tinha um desejo no coração dele. Simeão buscava por uma revelação. E eu fico pensando hoje, gente, hoje nós temos acesso muito mais do que Simeão tinha há mais de 2000 anos atrás. Simeão, para ter a revelação de que o Messias estava para chegar, Simeão tinha apenas a Torá. Simeão tinha apenas o Velho Testamento. Óbvio que ele conhecia esse Velho Testamento, óbvio que ele conhecia as promessas, óbvio que ele sabia que existiam mais de 300 referências apontando para o Messias, o Salvador que traria a remissão de pecados, que restauraria Israel. Então Simeão estava procurando, estava aguardando, na verdade, ele aguardava uma revelação que ele conhecia a respeito. Mas existe uma revelação do céu, irmãos, que ela vem a partir daquilo que nós esperamos no Senhor. Amém? Existe uma revelação de Deus que é dada a nós a partir daquilo que nós esperamos nele. Era o que aconteceu com Simeão. Simeão tinha uma expectativa no Senhor. Ele esperava algo. E por ele esperar algo, ele teve uma revelação do céu. E eu fico vendo, comparando os tempos. Então, como eu estava falando, Simeão tinha apenas a Torá, o Velho Testamento ali, para poder alimentar essa expectativa de ver o Messias.
Mas hoje nós temos tantos canais, né, de acesso à informação, de conhecimento bíblico. A gente tem YouTube, Instagram, a gente tem TikTok, né? Eu lembro quando você queria ouvir uma palavra de um cara famoso, você tinha que encontrar alguém, alugar uma fita do pregador, né? Isso que eu não sou muito velho, né? Você tinha que alugar uma fita, cara, do pregador, para você ver lá, que não podia ver desenho da Disney. Tipo, você tinha que ir atrás alguns entenderam, né, a referência aqui do pastor Orion lá, né, que falava da Disney. Não, mas você tinha que ir atrás da fita do pastor lá e tal, para você ver o mover, para você conhecer algo, né, do pastor que era famoso, você tinha que se esforçar. Hoje não, cara, hoje você tem o cara que revela a teologia no hebraico, no grego, no aramaico, ali no Instagram. Você segue o cara dá uma aula de história, o cara dá uma aula de teologia para você. Mas o que eu vejo talvez é que são tantos caminhos hoje para essa revelação, que as pessoas estão se perdendo no meio das suas escolhas. Sabe, são tantas opções, são tantos canais, são tantos influencers, que às vezes as pessoas se perdem em buscar uma revelação pessoal de quem Cristo é. Então Simeão estava ali buscando por si mesmo uma revelação pessoal de Cristo. Então ele esperou no Senhor para que ele tivesse uma revelação. Então, gente, existe uma revelação de Deus que vai ser nos dada por nós permanecermos nele, amém? Existe uma revelação de quem Cristo é por nós permanecermos no Senhor, por nós mantermos nossas expectativas no Senhor. A própria palavra espera, um dos sinônimos da palavra espera é expectativa. Então existe um nível de revelação do Senhor que é fruto da nossa expectativa nele. Então por isso que nós como cristãos, gente, é impossível nós termos uma revelação de quem Cristo é sem termos expectativas. Nós precisamos renovar, alimentar as nossas expectativas no Senhor, para que Ele se revele a nós, amém? Não tem como a gente ser cristão e não depositar uma medida de fé em quem Cristo é, para que Ele seja revelado a nós. Sabe, eu vejo às vezes, né, as pessoas se debatem tanto com as provas, com as evidências. Eu ultimamente, Deus tem me levado para um lugar de conhecer mais as Escrituras, né, de conhecer mais o contexto histórico, de conhecer mais a palavra de Deus, até algo que para a minha personalidade, para o meu perfil de comportamento, é algo que eu me esforço muito para fazer, porque eu sou muito agitado, eu sou mais da comunicação, então eu vejo o Senhor me levando para um lugar que eu tenho que sentar, ouvir, anotar, estudar. Então eu vejo assim, essas coisas são muito importantes para que sejam renovadas uma expectativa em nós, para que a gente tenha uma medida de revelação do Senhor. Você está comigo? Você está entendendo? Foi o que Simeão fez. Permaneceu, esperando no Senhor. Porque a revelação de Cristo, gente, ela é muito mais do que um êxtase, entende? A revelação de Cristo, ela é muito mais do que um prazer momentâneo, do que lágrimas que a gente derrama na presença de Deus. Essas lágrimas, elas são poderosas, essas lágrimas são maravilhosas. Mas quando nós lemos o texto aqui, eu quero ler de novo com vocês. O versículo... Cadê? Soberano, vi a tua salvação, tá? Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Versículo 26. Nesse dia o Espírito conduziu assim, chegou... Tá, já vou achar aqui. Restauração, Espírito Santo. Agora sim. 28, perdão. Simeão tomou a criança nos braços e louvou o Senhor dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo. Olha só que legal isso aqui, gente. A expectativa de Simeão por uma revelação de quem Deus era, por uma revelação do Messias, por uma revelação de Cristo, essa expectativa ela era tão grande que ele... É aquela frase que às vezes a gente usa, né? Quando a gente faz alguma coisa legal, fala, zerei a vida, né? Ele fala assim, agora, Senhor, pode levar o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então, a revelação do Senhor, ela não só quer nos gerar um êxtase momentâneo, mas ela quer dar destino para a nossa vida, sabe? A revelação de quem o Senhor é, ela quer
apontar para o prazer máximo que eu, como ser humano, posso acessar. Sabe, todas as minhas expectativas, elas estão nessa revelação, e agora que eu a tenho, está cumprido a minha jornada aqui nessa terra. Olha só, Simeão, ele se depara com essa realidade. Senhor, a tua revelação é suficiente. Senhor, a revelação de Cristo é suficiente, agora pode levar o teu servo. Encontrou destino, gente. Encontrou, inclusive, não só destino para si mesmo, mas ele fala da salvação de Israel. Então ele olha assim, no Cristo, existe uma expectativa que se renova até para as próximas gerações, que não se limita somente àquilo que nós estamos recebendo, mas para as gerações que vêm a partir de nós. A medida da revelação que nós teremos do Senhor, ela tem relação com a medida das nossas expectativas nele. Então existe, gente, um ataque de Satanás em nossas expectativas no Senhor. Existe um ataque do inferno em relação ao nosso ânimo e disposição em reconhecê-lo, em enxergá-lo. Porque se nós não geramos mais expectativas, e se estarmos aqui virou somente algo religioso, se estarmos aqui virou somente batermos o crachá aqui de presença, nós não teremos uma revelação de Deus que seja suficientemente poderosa para transformar a nossa vida, para nos saciar, para nos preencher. E eu estou insistindo nisso, porque se nós não tivermos uma revelação do Cristo, se nós não tivermos uma revelação de quem Jesus é, se nós não tivermos uma revelação do Messias, da sua salvação, nós não vamos aguentar viver esse cristianismo. Nós precisamos ter isso como algo precioso dentro de nós. Precisa haver em nós uma expectativa daquilo que nós cantamos aqui, de que Ele, de ossos secos, gera vida. Nós precisamos crer que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele é poderoso para transformar famílias, transformar cenários, transformar economias, transformar a vida de empresas, de famílias. Ele é poderoso. Nós precisamos ter expectativa de que algo que você carrega pode revelar Cristo na vida de alguém. Que você possui algo que pode libertar alguém, que você possui algo que pode, trazer revelação do amor de Deus. Então, eu vejo assim, o Senhor quer trazer em nós essa expectativa da revelação dEle. Existe uma medida de revelação para aqueles que esperam no Senhor, existe uma medida de revelação de quem permanece no Senhor. E essa foi a experiência de Simeão. E como eu falei, gente, essa expectativa ela é fortemente atacada. Eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18 em diante, eu vou ler aqui, do 18 ao 24, vai falar assim: assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele já a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de todo louvor eterno. Amém. O que Paulo está contextualizando aqui para a igreja dos Romanos, gente, é o seguinte: que no período da lei, Deus já havia se manifestado, que houve uma revelação de quem Deus era no Velho Testamento. Você está comigo aqui?
Eu acabei de falar de uma revelação que vem pela espera. Aquele que espera no Senhor tem uma revelação de quem Ele é, foi o que aconteceu aqui com Simeão. Mas existe uma revelação dos céus, uma revelação de quem é Deus, para quem reconhece que Ele é Deus. Porque quando a gente olha para o firmamento, quando a gente olha para a natureza, nós podemos reconhecer que existe um Deus criador de todas as coisas. Então o que Paulo estava falando aqui? Esses homens que resistiram reconhecer Deus nas coisas, que preferiram adorar as coisas que Ele criou do que o próprio Criador, esses homens foram entregues a paixões e a comportamentos desprezíveis. Porque quando nós refutamos a revelação de quem Deus é, nós somos entregues aos nossos próprios desejos. Então existe uma revelação quando nós reconhecemos quem Deus é. E quando nós deixamos de reconhecer quem Deus é, nós vamos fechando o nosso coração. Nós vamos, nos fechando dentro de uma mentalidade pecaminosa. Inclusive, esse lugar onde nós deixamos de reconhecer que o Senhor é o Criador de todas as coisas, de que Ele é poderoso, de que Ele governa, de que Ele sustenta o firmamento, quando nós começamos a ir para um lugar de incredulidade, onde a nossa alma começa a duvidar, automaticamente nós somos conduzidos para um lugar onde nós somos entregues para a nossa consciência imoral. E eu vejo muitas pessoas, inclusive, que caminham para esse lugar como um lugar de defesa para tomar posicionamentos de pecado. Porque quando eu não reconheço que Deus existe, quando eu não reconheço essa revelação de que Ele está no governo de todas as coisas, eu não tenho mais para quem prestar contas. Você está entendendo? Se eu não o reconheço, eu não tenho para quem prestar contas. Então a palavra de Deus vai falar mais para frente, em Romanos, no versículo 28 do capítulo 1 ainda, vai falar assim: e por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou. Deixa eu ler aqui porque me falhou a memória agora. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Então, lembrei aqui. Então, em outras traduções, vai falar assim: por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Por quê? Porque não reconheceram o Senhor. Então, não estou falando aqui, gente, como os romanos aqui estavam sendo instruídos. Não é para você adorar as coisas que Ele criou, não é para você ir lá abraçar uma árvore, não é para você andar descalço na terra, sentir a mãe terra, né, a mãe natureza. Não é adorar as coisas que foram criadas por Ele, mas é entender que existe um Criador que governa todas as coisas. Quando nós deixamos essa revelação, que vem através de reconhecermos ao Senhor, nós andamos em temor na presença de Deus. Nessa semana, eu estava a trabalho, do meu trabalho, e aí nós estávamos como time, indo para São Paulo, para o encontro de time, e tinha uma das minhas colegas lá de trabalho, que era a primeira vez que ela estava viajando de avião, primeira vez. E aí, estava frio, essa semana frio, e ela estava viajando, como eu falei, primeira vez, e aí, a hora que nós estávamos chegando em São Paulo, teve um pôr do sol muito bonito. Era pôr do sol? Acho que era pôr do sol. Estava chegando em São Paulo, e aí ela tirou foto do pôr do sol, mandou no grupo lá, do trabalho. Olha que céu lindo, eu amo o céu, e olha que céu lindo que fez. E aí eu vi ela comentando com algumas pessoas, falando: eu sou uma filhinha mimada do pai mesmo, que eu sei que esse céu que eu vi hoje foi Deus que me apresentou. Foi Deus que fez esse pôr do sol para que eu pudesse ver na minha primeira viagem de avião. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Existe uma sensibilidade maior para quem reconhece o poder e a autoridade de Deus. Você está entendendo isso daqui, gente? Eu falei de uma revelação de Deus que está em esperar no Senhor. Mas existe uma revelação de Deus, uma revelação de Cristo, que está em reconhecê-lo como Senhor, que está em reconhecê-lo como governo, que está em reconhecê-lo como autoridade, que está em enxergar Ele como Criador de todas as coisas. Isso nos dá um coração sensível para recebê-lo. Eu lembro que daí depois nós tivemos algumas dinâmicas lá, e a dinâmica me constrangeu muito, porque todo mundo lá sabe que eu sou pastor, E essa colega, ela colocou lá, a gente colocou lá: do que você tem medo, o que você se orgulha? E aí o pastor de vocês aqui colocou: o que eu tenho medo? De teleférico. Eu tenho medo de teleférico, porque um teleférico bateu nas minhas costas quando eu era criança, fui atropelado por um teleférico.
É uma longa história, um dia eu conto para vocês. E eu não gosto de ficar, você passa devagarinho, né, no alto, assim. Eu não tenho medo de avião, mas não gosto de teleférico. Eu coloquei lá, né, do que você tem medo. E ela, sabe o que aquela menina tinha medo? A menina que viu a revelação de Deus e se viu filha amada, ela falou assim, sabe do que eu tenho medo? De não amar as pessoas que estão perto de mim. Meu maior medo é não amar as pessoas. Eu falei, cara, galera, desculpa aí, obrigado por tudo, né? O pastor vai embora aqui, deixar ela ministrar vocês. Né? E isso é muito legal, porque o que eu quero dizer com isso, gente? Porque um coração que reconhece o poder de Deus é mais sensível, amém? Você está entendendo? Quem reconhece o Senhor é mais sensível. Esses dias eu estava vendo no Reels, né, no Instagram. Eu sei que a maioria daqui não tem tempo de ver Reels, você não deve gastar, né, seu tempo vendo Reels, mas às vezes eu vejo, né, então assim, mas eu vou só explicar aqui, o Reels são alguns vídeos ali do Instagram, né, caso você algum dia veja, né, que imagino que não, mas aí eu vi uma entrevista com um cantor sertanejo lá, eu não lembro o nome dele, gente, e aí o repórter faz uma pergunta para ele sobre a fé, fala, e a tua fé, como é que é a fé, você acredita em Deus? Daí ele fala assim, cara, na roça, não tem como você ser ateu. Não tem, porque você trabalha com plantio, com colheita. Você vê as estações, você vê o sol nascer, você vê o sol se pôr. Você vê os animais, você vê, né, o gado ali, né, dando cria, nascendo os animais. Você vê o pássaro cantando. Não tem como ter eu nunca vi um ateu na roça. Porque Deus está manifestado ali de uma forma tão poderosa que é impossível você encontrar um ateu lá na roça. Porque se aquilo tudo não é orquestrado, não foi criado por um Senhor, por alguém que governa, não tem como. Então quando a gente reconhece a Deus, olha só que interessante isso, quando a gente reconhece no firmamento, quando a gente reconhece na natureza, eu não estou falando de adorar as coisas que o Senhor criou, eu estou falando de adorar ao Criador de todas as coisas. Quando você reconhece ao Senhor, você tem um coração sensível para recebê-lo. Então existe uma revelação do Senhor que está em reconhecê-lo nas pequenas coisas. E às vezes, igreja, Deus está se revelando a nós, e assim como Paulo está instruindo aqui os romanos, assim, existe a possibilidade de resistir à revelação de Deus. É possível que você receba a revelação e você resista à revelação. Porque esses homens, eles construíram para si os seus próprios deuses, e eu e você, irmãos, nós seres humanos, nós somos especialistas em construir para nós aquilo que nós adoramos. Sabe, nós somos especialistas em fazer deuses para nós mesmos. Nós somos especialistas em colocar as nossas conquistas em primeiro lugar. Nós somos especialistas em colocar nossos desejos, sabe, nossas ambições acima daquilo que Deus quer manifestar na nossa história. Só que quando nós reconhecemos, existe uma revelação. Quando eu reconheço ao Senhor, e quando eu reconheço ao Senhor, eu tenho um coração sensível para recebê-lo, para receber uma revelação de quem Ele é. Existe uma revelação do Senhor para quem espera, existe uma revelação do Senhor de quem o reconhece. Então existe uma medida de fé, gente, que nós devemos colocar em reconhecer o Senhor, amém? Amém? Isso é muito importante, porque quando nós vamos perdendo essa consciência de reconhecê-lo, nós seremos entregues a uma disposição mental reprovada. É o que eu costumo dizer muitas vezes aqui para os jovens e para os adolescentes, que você não tem como você ficar estagnado na vida com o Senhor. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Não tem como você ficar estagnado. Se você está estagnado com a sua vida com o Senhor, deixa eu te falar uma coisa, você já está retrocedendo. Porque quando a gente deixa de reconhecer o Senhor, de dar adoração a Ele, nós seremos entregues à nossa disposição mental reprovada. E depois aqui para frente, em Romanos, vai contar uma série de pecados. Depravação. Então, igreja, é tão importante reconhecê-lo. É tão importante buscar um lugar de sensibilidade do nosso coração. É tão importante crer. Sabe, é tão importante se lançar de uma forma inocente, pura, à verdade de Cristo. Sabe, às vezes você gastou muito tempo tentando se convencer, ou tentando ser convencido por alguém. Talvez você já colocou a palavra na internet ali para ouvir de alguém para ser convencido em relação a quem Cristo era. Sabe, você tentando ser convencido, alguém tentando provar para você que Jesus é real, que Jesus é o Salvador. Às vezes você já se colocou em algum lugar tentando se provar. O que Deus quer que a gente
abaixe a nossa guarda, coloque nossas armas no chão e simplesmente o reconheça. E fala: Senhor, governa a minha vida daqui para frente. Senhor, governa meu coração. Senhor, eu quero experimentar do Senhor, de uma experiência individual, de uma experiência única minha com o Senhor. Senhor, eu não quero pegar os vários caminhos ou os vários atalhos, eu quero esperar no Senhor, como Simeão esperou no Senhor, crendo na promessa, crendo na palavra. Eu quero esperar no Senhor para ter uma revelação. Irmão, se nós não tivermos uma revelação de Cristo, vai ser cansativo, vai ser pesado, sabe, vai ser... Sabe, nem Deus quer que você viva um cristianismo assim. Deus quer que você tenha prazer em estar na casa dEle. Deus quer que você se alegre por estar na presença dEle. Deus quer que você se alegre por carregar uma vida que vem do céu, que pode gerar vida, sabe, que pode levantar um morto, tirar, sabe, alguém, um enfermo de uma cama, através do poder do nome de Jesus. Sabe, uma oração, uma palavra, algo que transforma uma vida, uma história. E sem essa revelação, como que nós iremos caminhar? Que crente que nós seremos? Existe uma vida do céu querendo ser revelada a nós, quando esperamos no Senhor e quando reconhecemos o Senhor. E quando nós caminhamos com o Senhor, que eu quero falar disso agora também, avançando um pouquinho adiante aqui. No livro de 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 16 ao 18. Eu vou ler um pouquinho antes aqui. Bom, eu vou ler um pouquinho antes aqui, vou ler do versículo 12, eu quero que vocês prestem atenção, eu queria entrar um pouco nesse texto, porque são as palavras do apóstolo Pedro, né? Talvez Pedro é o homem mais parecido com a gente na palavra de Deus, na Bíblia, o Pedro que andou sobre as águas, mas também ele se precipitou, falou que não devia, cortou a orelha, né, do guarda com a espada. Eu queria ler aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, Pedro falando, né, portanto, sempre lhes lembrarei essas coisas, embora já saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois da minha partida. O que está acontecendo aqui? Pedro está morrendo. Pedro está preso e Pedro sabe que vai ser morto. Então ele está escrevendo para a igreja, ele está falando assim, igreja, é o seguinte, eu sei que vocês já sabem isso que eu estou falando, mas enquanto eu estiver vivo nesse corpo, eu quero me esforçar sempre para que vocês lembrem. Eu quero que vocês se lembrem dessas coisas, até depois da minha partida. Sabe, eu estou prestes a morrer aqui, eu estou preso, mas eu quero que vocês se lembrem dessas coisas, depois que eu parta. Que coisas? Aí ele continua aqui, ó. Porque nós não inventamos histórias engenhosas, quando falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras traduções está falando, porque nós não inventamos essas fábulas engenhosas. Então Pedro está falando assim, eu quero me dedicar para que vocês aprendam, para que vocês conheçam o evangelho de verdade, o evangelho de vida, o evangelho que transforma. Eu quero que vocês entendam de uma revelação do Cristo vivo, o Filho de Deus que se entregou na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar salvação. O que eu quero me dedicar aqui, igreja, é falar para vocês que eu estou partindo desse plano, Pedro escrevendo, mas enquanto eu estiver nesse corpo, eu quero incentivar vocês a crer, porque eu não estou falando de uma fábula, eu estou falando de uma verdade, e de uma verdade que eu vivi, uma verdade que eu experimentei. E ele vai continuar dizendo aqui, ó, ele fala assim, vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse, esse é meu filho amado que eu me agrado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu e estávamos com ele naquele monte. Pedro está falando, igreja, eu não estou falando de uma revelação que eu ouvi de alguém. Igreja, eu não estou falando de uma história, de uma fábula que alguém me contou.
A revelação que eu estou trazendo para vocês aqui, igreja, é de uma experiência que eu presenciei. Eu estava naquele monte, do monte da transfiguração, que a gente lê a história em Mateus capítulo 17, em Lucas capítulo 9. Quando Moisés e Elias estavam com Jesus naquele monte, o rosto de Jesus começa a brilhar, e aí Pedro fala: façamos para nós aqui tendas, é bom estarmos aqui. Então o que Pedro está falando? Gente, se amarrem nessa verdade que eu estou falando para vocês, se amarrem nessa revelação de Cristo, do Salvador da alma, da vida de vocês. Confiem que em breve Ele voltará, porque eu não estou contando para vocês uma historinha, eu não estou falando dessas engenhosas fábulas que vocês ouvem por aí. Eu estava no monte, eu ouvi a voz do céu, a palavra fala, eu ouvi a gloriosa voz do céu que disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Está entendendo? A revelação de Pedro aqui, gente, é uma revelação do relacionamento. Existe uma revelação para quem espera, existe uma revelação para quem reconhece, e existe uma revelação de quem tem relacionamento com o Senhor. E essa revelação do relacionamento com o Senhor é uma revelação que nos leva a gerar vida para a igreja. A revelação do relacionamento, a revelação de Deus quando eu caminho com o Senhor, é uma revelação que não transforma somente a minha vida, mas ela me dá paz e descanso, e ainda me leva a conduzir outros a uma revelação de quem Cristo é. Porque Pedro está vivendo isso aqui no cárcere. Ele havia recebido dessa revelação, foi curado, transformado por uma revelação poderosa de quem Cristo era na vida dele. E através dessa revelação, ele estava gerando revelação na igreja, estava gerando entendimento para a igreja. Entenda que uma revelação de Cristo vai ser depositada sobre você através de relacionamento, de você subir o monte, de você estar no monte, de você não ouvir somente as histórias, mas você participar delas, de você carregar as suas evidências e os seus testemunhos para você defender a sua fé e falar: não estou falando de algo que eu ouvi, não, eu não estou falando de algo que me contaram, mas eu vi pessoas com doenças incuráveis sendo curadas, eu vi pessoas sendo libertas, eu vi famílias sendo transformadas. Eu não estou falando do que outros, mas eu vivi. Então o Senhor quer nos conduzir num lugar onde o relacionamento com o Senhor nos dá uma revelação de quem Ele é para nós, para que essa vida seja depositada em nós, para que esse poder seja vivido em nós, para que essa alegria seja vivida em nós, para que isso gere expectativa por uma revelação ainda maior. Mas Ele quer também que essa revelação gere revelação em outras pessoas. Ele quer que a revelação que Ele nos deu transborde em vida para outras pessoas. Posso orar aqui? Estou muito assembleiano hoje. Quero contar um detalhe da história de Simeão. Simeão que apresentou Jesus no templo, que foi impelido pelo Espírito Santo para ir para a sinagoga. Irmão, Simeão não era um sacerdote, sabia? Sabia, Simeão não era um sacerdote. Simeão não estava cumprindo uma escala no templo. Você lembra do pai de João Batista, Zacarias? Que estava cumprindo a sua escala no templo porque ele era sacerdote. E quando ele foi oferecer o sacrifício, o anjo apareceu para ele. Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote. Mas Simeão era alguém que aguardava no Senhor, esperava no Senhor. Simeão era um homem comum, porque a Bíblia, ela destaca quem tem a função sacerdotal. Então, com certeza, se Simeão fosse um sacerdote, a palavra iria indicar Simeão como um sacerdote. Falaria, não, Simeão era um sacerdote, estava no templo. Mas, possivelmente, aqui é muito forte, mais forte do que qualquer outra possibilidade, é que Simeão era alguém comum, que desejava uma revelação. Você está entendendo? Alguém comum. Que a revelação de quem Cristo é não é para um pastor. A revelação de quem Cristo é não é para alguém que exerce um cargo de liderança. A revelação de quem Cristo é para pessoas comuns,
que aguardam com grande expectativa essa revelação. E essa revelação, o que é essa revelação, senão uma convicção de que você crê naquele que é quem governa todas as coisas, que é Deus que desceu em carne, que se entregou na cruz do madeiro, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos dar salvação. E nos deixou o seu Espírito Santo dentro de nós, para que nós pudéssemos viver essa vida e levar outros a conhecer essa salvação. Sabe, se existe uma medida da revelação de Cristo, que é fruto da tua expectativa nele, eu queria perguntar para você, qual que é a tua expectativa hoje no Senhor? Como que estão suas expectativas hoje no Senhor? Como estão suas expectativas? O que você aguarda de revelação do Senhor hoje? Qual que é o próximo passo que você quer viver no Senhor? Qual lugar que você quer viver de relacionamento com o Senhor? Às vezes, igreja, a gente chega num lugar, né, de tanto ativismo, a gente chega num lugar de tanto desgaste físico, emocional, que a gente perde de vista o prazer que é ter a revelação de quem Cristo realmente é em nós. E tendo Deus querendo reavivar uma fome em nós, uma expectativa, uma santa expectativa em nós de quem Ele é, para que a gente possa realmente caminhar com fé, com vigor, com vida, com uma certeza de que nós carregamos algo que transforma, que muda vidas, que pode mudar famílias. Esses tempos atrás, eu acho que eu já falei aqui, né, algum tempo atrás, uma pessoa me mandou um exame médico. A pessoa me mandou um exame e falou assim: pastor, queria agradecer, porque eu estou curado. Eu falei, cara, poxa, que massa e tal. E aí aquela pessoa me contou um pouco mais daquela doença, que é hemocromatose, acho que é esse o nome, que é um excesso de ferro no sangue. Essa doença ela não tem cura, ela tem tratamento. A cada 6 meses, a pessoa precisa retirar sangue do corpo. Porque o excesso de ferro pode comprometer o funcionamento dos órgãos, do fígado, dos rins e de outros órgãos, né? E a doença não tem cura, a doença tem tratamento. Essa pessoa tinha começado esse tratamento. Eu lembro que num culto aqui nós fizemos um apelo de cura, de quem queria ser curado, de quem tinha alguma enfermidade, nós oramos. E um ano e meio depois, ele, pastor, está aqui a prova, né? Estou curado. Então o que eu quero falar com isso assim, irmãos, qual que é a próxima cura? Qual que é a próxima evidência da presença de Deus em nós? Não como, sabe, uma performance a ser buscada, sabe? Não é uma performance, não é algo... Deus usou Simeão, que era uma pessoa simples, que era uma pessoa comum, não era um sacerdote. Mas qual que é o nosso próximo passo em relação à presença de Deus? Sabe, o que nós queremos receber dele? Qual que é a experiência que nós queremos viver e ter com o Senhor? Eu entendo que Deus quer começar a nos enviar para lugares de morte, para começar a gerar vida. Começar a gerar vida através de nós. Começar a gerar salvação através da nossa história, do nosso testemunho, do jeito que nós somos e a partir da história que nós temos. Uma santa expectativa de que só o Senhor pode fazer, de que só Ele pode curar, de que só Ele pode mover. Eu tenho convicção que essa revelação o Senhor quer gerar em nós, amém? Amém? Coloque-se em pé agora, nós vamos adorar mais um pouco o Senhor. Existe essa revelação de quem espera no Senhor. Existe essa revelação de quem reconhece o Senhor. Existe essa revelação de quem está perto do Senhor. Sem revelação de quem Ele é, igreja, nós não vamos conseguir andar. Então, enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, nós vamos adorar a Ele. Queria que você fizesse uma oração sincera ao Senhor, pedindo para que Ele se revele para você nessa noite, para que Ele se revele a você essa semana, para que Ele se revele poderosamente
para que essa revelação possa edificar a tua fé e você dar direção para aquilo que o Senhor quer realizar através da tua história, amém? Vamos adorar mais um pouco ao Senhor. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, teu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E esta é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. E essa
Aleluia, Jesus. Nós queremos, Senhor, colocar os nossos corações na Sua presença agora, nessa noite, Pai. Clamamos ao Senhor, ó Deus, por esse lugar, Senhor, onde a revelação de quem Cristo é renovada em nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de um batismo nessa revelação. Nós precisamos de um novo encontro com essa revelação. Nós queremos profundidade com essa revelação, Senhor. De maneira que a nossa vida, Senhor Jesus, entenda que as coisas do céu são melhores que as coisas da terra, Senhor. De maneira, Senhor Jesus, que possamos olhar para os céus e Te contemplar e reconhecer as obras das Tuas mãos, Senhor. De entender que a revelação do Senhor em nós também nos leva a gerar revelação a outros, Deus. Pai, em nome de Jesus, renova em nós um lugar, Senhor Jesus, dessa revelação do Teu amor, da revelação, Senhor Jesus, da Tua presença em nosso meio, Senhor, da revelação do que o Senhor é real, de que o Senhor está levantando uma noiva para si, Senhor. Renova em nós, ó Deus, Pai, o desejo de estar na Tua presença, de subirmos o monte com o Senhor, de receber do Senhor, ó Deus, a revelação, Pai, de um relacionamento, através de um relacionamento sincero, íntimo, Deus, produzido, Senhor Jesus, de forma individual e única, Pai, não apenas, Senhor Jesus, cercado, Senhor Jesus, de ativismo, mas que o nosso coração encontre no silêncio, na devoção, uma presença poderosa dos céus, que nos leve a Te conhecer mais e mais, Senhor. Que nos leve a Te conhecer mais do que aquilo que nós enxergamos hoje, Deus. Que nos faz entender que o dia da dificuldade o Senhor está presente. Que nos faz entender que no dia da alegria o Senhor se faz presente. Que nos faz entender que os Teus olhos estão sobre nós, ó Pai. E que a Tua palavra é vida para aqueles que nele crê. Que a Tua palavra é vida e que o Senhor trabalha para aqueles que em Ti esperam, Senhor. Renova, Pai, em nós, Senhor, a revelação da Tua presença, a revelação de quem Tu és, Pai, de forma poderosa, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. E este é o meu anseio, o meu amor por Ti não será um segredo. Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos, que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, a consolação e a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. Vá em paz e que o Senhor abençoe o seu domingo, a sua semana, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.